Se você tá rolando o feed por aí, tá com dificuldade de ter constância, essa live é pra você. Hoje nós vamos falar sobre como ter constância para conseguir manter os teus resultados para sempre. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo. Deixa o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu fazer um negócio aqui. E aí, meu povo? Vamos lá, então. Tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um dia. Tava discutindo aqui alguns nomes, algumas possibilidades de nomes para essa série de lives, né, que eu tô fazendo. E temos algumas ideias, depois eu vou lançar lá nos stories do Instagram. Queria até convidar você para compartilhar essa live com uma pessoa. Se você tem uma pessoa que você gosta muito dessa pessoa, que você tem um apreço por ela, e você sente que esse conteúdo sobre constância vai ajudar essa pessoa a alcançar os teus objetivos, então encaminha essa live para essa pessoa, porque eu tenho certeza que isso vai acabar fazendo diferença na vida dela. Vamos lá, então. Vou deixar aqui a galera ir entrando. Oi, Janaína, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu pensei nesse conteúdo, né, sobre constância, porque é o que eu sempre falo para as pessoas, é o que eu falo para os meus pacientes, é o que eu falo aqui para vocês, que não adianta a gente estabelecer um objetivo se a gente não tem constância para buscá-lo. É como se a gente alcançasse até aquele objetivo, a gente pode até chegar até ele, mas se você não tem constância, se você não sabe como você chegou e quais foram as ferramentas que você utilizou para chegar nesse objetivo, ele acaba só passando por você, né? Ele não é seu, você não tem posse daquilo. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre tratamento intestinal, quando a gente fala sobre emagrecimento, sobre processo hipertrófico, né? Quando a gente tá falando sobre esses objetivos relacionados ao nosso corpo, seja na parte estética ou seja na parte nutricional, né? Fisiológica, metabólica de fato, a gente precisa entender que isso exige uma manutenção, né? Eu sempre brincava, tratamento intestinal não é vacina, emagrecimento não é vacina, não é uma coisa que você fez e que se você não manter aquilo vai ficar lá para sempre. Então, a constância, ela é um ponto primordial para a manutenção dos resultados. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E aí eu trouxe uma história minha pra gente poder começar esse assunto, eu dividi ele em partes, pra gente realmente conseguir entender quais são os pontos que fazem com que a gente tenha constância dentro de um determinado aspecto e para que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Manda aqui pra mim pra eu poder saber que tá tudo certo com o som, senão eu tô falando que vocês não estão me ouvindo, então manda aqui só pra eu saber que tá tudo certinho. Então vamos lá, separei aqui alguns tópicos, sempre separo, né, as minhas coisas aqui pra não esquecer de nada. Queria começar contando pra vocês uma situação que aconteceu, né? E dia 6 de outubro do ano passado, 3 dias depois do aniversário do Babington, foi a defesa do meu mestrado. E a defesa do meu mestrado, o preparo para essa defesa, exigiu muito de mim. Então, eu simplesmente abandonei todas as outras coisas da minha vida. Treino, alimentação, contato social, tudo, absolutamente tudo. Eu abandonei tudo e eu fiquei 100% focada em me preparar para o dia da minha defesa, né? Então, escrever a qualificação não, a dissertação, preparar a apresentação, a parte visual da apresentação, e preparar, né, o que eu ia falar, de fato, estudar, pensar nas perguntas. E foi um processo muito imersivo, né? Porque as semanas que antecederam essa última semana antes da defesa foram semanas que eu tava fazendo experimento, que eu tava ajustando, né, ali coisas em relação ao que seria escrito, depois em coisas que eu de fato me concentrei em escrever. Então, até um pouco antes dessa última semana da defesa, eu tava totalmente imersa nisso. E quem tava acompanhando aqui no perfil, os meus amigos, as pessoas que estavam próximas a mim, essas pessoas sabem que eu respirava isso, eu respirava o dia da defesa. Eu não fazia mais nada além de me preparar para a defesa. E aí tudo ficou comprometido, né? E chegou o dia da defesa. Na semana anterior, para vocês terem ideia, eu treinava minha apresentação 8 vezes por dia. A apresentação tinha 40 minutos, então eu tava sempre ali calculando, né, esse período dentro do tempo, para conseguir apresentar, para conseguir fazer as pausas, para conseguir, né, enfim, respirar, ter uma performance mesmo, além do conteúdo.
E depois disso, depois de ensaiar a apresentação de fato, eu ficava lá pensando em 1000 perguntas que poderiam ser feitas. Então, isso era literalmente o meu trabalho. Nessa última semana, inclusive, eu nem trabalhei. Eu foquei 100% na apresentação da defesa. E aí, a defesa foi no dia 6. Foi um sucesso, foi tudo incrível. Eu fiquei muito satisfeita. Os professores, né, a banca toda gostou muito também. E depois, no dia seguinte, eu decidi que eu voltaria, né, com a minha vida. Eu voltaria a treinar, eu voltaria a me alimentar bem. Eu não tava conseguindo comer, né, nesses dias antes da defesa. E aí, as coisas voltaram, né, pro eixo. Eu lembro que no dia seguinte, era um sábado, a defesa foi numa sexta. No dia seguinte, um sábado, eu desci na academia do meu prédio e eu fui correr. E eu corri depois de, sei lá, muito mais, depois de uns 6 anos. Eu voltei a correr. Eu decidi que eu ia fazer um cardio ali de meia hora, né, só pra voltar. E que eu não pararia mais. E isso foi, né, logo depois, no dia 7 de outubro do ano passado. E que eu não pararia mais de treinar e de me alimentar direito. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, eu continuei, né, me exercitando, eu continuei correndo, eu continuei treinando. E eu peguei um ritmo de novo e foi ótimo. E esse comprometimento que eu tive, né, de que, olha, depois dessa data eu vou fazer determinada coisa, eu me comprometi comigo e eu fiz. Esse é o primeiro insight que eu quero que você guarde. Quando você cumpre as coisas que você promete pra você mesmo, quando você estabelece isso e você cumpre isso, a sua voz, ela ganha poder, né? Então é aquela coisa, se você marca com teu amigo de ir almoçar com ele, e aí você desmarca, e aí desmarca de novo, e depois desmarca de novo, e depois desmarca de novo, e depois desmarca de novo, vai chegar um momento que ele nem vai querer mais marcar nada com você, ele vai falar, cara, que palhaçada, né? Você tá de brincadeira comigo, não vou, porque você não tem comprometimento. Então, você vai perdendo credibilidade. E à medida que você estabelece que você vai fazer determinada coisa e você cumpre com aquilo, você está se dando um voto de credibilidade. Você está se dando um voto de confiança e adquirindo uma credibilidade em você mesmo. Então, eu vejo que esse é um ponto muito importante, porque você passa a acreditar nas promessas que você faz para você. Então, a partir daquele dia, eu falei, eu vou voltar a treinar e eu não vou mais parar. E daqui a pouco vai fazer um ano que eu tô aí firme e forte. Só que não para por aí, né? E aí a gente entra no segundo ponto, no segundo insight que eu queria trazer pra vocês sobre a questão da constância, né? A gente vai entrar mais profundamente nisso, mas só pra vocês entenderem como as coisas funcionam. Eu comecei a correr, eu tava correndo e tava ótimo e tal. Mas aí, só correr por correr, tava ficando uma coisa, sabe, vazia, assim. Tá, eu vou acordar às 5:30 da manhã pra descer lá, pra correr. E aí, né? Qual que é o objetivo disso? Por que que eu estou correndo? Por que que eu estou acordando esse horário pra correr? Tô sacrificando o meu sono da manhã pra correr. Qual é o sentido disso? E foi daí que veio a ideia de me preparar para uma meia maratona. Então, o que era um comprometimento de treinar ali, porque eu me comprometi comigo mesma a treinar, a voltar a treinar e não parar mais, virou uma preparação para uma meia maratona. Olha que loucura. Vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá fazendo sentido até aqui? Tá conseguindo pegar o fio aí? Manda aqui pra mim, pra eu saber. E aí eu decidi que eu me prepararia, né, pra uma meia maratona. Eu falei, não, eu vou estabelecer esse objetivo porque eu preciso de um sentido pra tudo isso. Eu acho que quando a gente tá falando de objetivo estético, quando a gente tá falando sobre tratamento, ou quando a gente fala sobre coisas que a gente faz pra gente, se a gente fica muito nessa coisa do, eu quero ser mais saudável, eu quero ter mais longevidade, essas coisas são pouco palpáveis, entende? Ou você parte para uma coisa um pouco mais concreta, ou a chance de você não conseguir se apegar a isso, né, agarrar isso, esse objetivo, e seguir fazendo o que precisa ser feito, é muito pequena. Então, pelo menos para mim, foi muito importante ter determinado um objetivo, porque eu tava muito de saco cheio de treinar musculação, por exemplo. Fui fisiculturista por muito tempo, conquistei títulos e, pasmem, um segredo aqui que eu tô contando pra vocês. Eu tenho um pouco de preguiça de treinar musculação. Eu gosto muito mais da parte aeróbica.
E aí eu falava, tá, mas por que que eu tô indo pra academia? Às vezes eu ia pra academia 2 vezes por dia, corria de manhã, treinar à noite. Eu falava, nossa, mas por que que eu tô indo, né? Qual que é o sentido disso? E aí, quando eu estabeleci o objetivo de correr, né, me preparar pra meia maratona, as coisas ficaram muito mais claras. Então eu estava treinando musculação pra conseguir correr sem dor a meia maratona. E aí tudo fez sentido. Eu falei, tá, beleza, então, eu tô de saco cheio pra ir treinar, mas eu vou treinar porque eu quero correr bem na meia maratona. Então, tudo começou a girar em torno desse objetivo. Vou avacalhar na dieta? Não, eu quero no dia seguinte, né? Eu, que sempre bebi muita cerveja, quem tá aqui há mais tempo, a galera da Vanguarda vai saber. Eu sempre compartilhava que eu sempre tive uma quedinha por cerveja. E eu e o Babi, então a gente consumia muita cerveja, muito vinho e tal. As minhas sessões eram sempre voltadas pra isso. E aí eu decidi que, não, eu vou correr, fazer meu longo no sábado. Não vou tomar bebida alcoólica sexta-noite. E aí as coisas começaram a girar em torno disso, entende? E foi muito legal, porque as coisas começaram a ter mais sentido, né? Começaram a ficar conectadas ali com o que eu estava fazendo, com o porquê do que eu estava fazendo. Então, eu acho que o segundo ponto em relação à constância é você ter um objetivo claro. Cara, por que que você está fazendo determinada coisa? Por que que você está querendo tratar teu intestino? Muitas vezes as pessoas, elas querem tratar o intestino porque, eu preciso ser mais saudável. Eu ouvi aqui na internet que o intestino, ele precisa funcionar direito, você precisa fazer cocô todo dia, e aí eu quero ser mais... Cara, não! Isso não vai funcionar, tá? Se você tá indo com essa ideia, não vai funcionar. Você precisa ter um objetivo concreto. Se você não trata teu intestino, por exemplo, se você sofre com uma constipação crônica, você é constipado desde que você se conhece por gente, né? Tem paciente que eu atendo que fala assim, nossa... quando eu era bebê, a minha mãe colocava supositório porque eu era constipado. E essas pessoas sofrem com isso há muito tempo. Se você não trata isso, a chance de você desenvolver um problema maior é muito grande, sabe? Se você tem, por exemplo, episódios de diarreia onde você evacua sangue, cara, se você não tratar isso, se você não descobrir por que isso tá acontecendo, pode ser que você tenha uma doença inflamatória intestinal, pode ser que você tenha que tirar um pedaço do teu intestino, sabe? É sério. Então, assim, muitas vezes o objetivo, ele tem que ser um pouco mais incisivo do que só quero ter mais qualidade de vida, sabe? Então, eu acho que vale a gente olhar para essa questão do objetivo em si com um olhar um pouco mais profundo. Por que que eu estou fazendo isso? E aí a gente entra num outro ponto da constância que eu também trago na minha história, que é o fato de, beleza, estabeleci o objetivo, tava com sangue no olho pra ir atrás da prova, da minha maratona, tava tudo sendo incrível, e aí eu me machuquei. Olha que azar, me machuquei feio, isso foi em dezembro. Não sei exatamente o que aconteceu até hoje, mas eu fui correr com pressa, não aqueci direito. Foi pura negligência, né, da minha parte. E aí eu acabei machucando meu joelho muito feio, ficou inchado, foi horrível. Eu tive que fazer tratamento, enfim, tive que ficar sem correr um tempo. E aí foi muito cansativo, sabe? Porque você vem num ritmo, quantas vezes isso não acontece com a gente? Às vezes você tá num ritmo muito bom, aí você fica doente. Aí você ficou doente, aí disso que você ficou doente, você tem que ficar uns dias sem treinar. Aí você volta, é aquela humilhação, né? Porque aí você não tem mais o mesmo ritmo de treino, é tudo cansativo e tal. E aí isso vai atrapalhando esse processo. Só que sabe qual é o ponto? Se você não continua, apesar dessas dificuldades, você nunca vai chegar lá. Então, se eu tivesse desistido da meia maratona quando as coisas começaram a ficar difíceis pra mim, eu não estaria correndo da maneira como eu tô correndo agora, né? Eu não teria progredido o tanto que eu progredi desde essa lesão, né? Eu não teria melhorado tanto a minha capacidade cardiorrespiratória se eu não tivesse continuado. Aí, no meio disso, ainda tiveram outras coisas, né? Ainda tiveram... Eu fiquei doente recentemente, foi acho que a primeira vez que eu fiquei doente no ano, mas eu fiquei derrubada, tive que ir pro hospital e tudo. E aí eu fiquei também umas 2 semanas sem treinar. Quando eu voltei, de novo, foi aquela humilhação. Dava vontade de chorar. Lá na esteira eu falava, meu Deus, eu nunca mais vou voltar a correr direito. Eu corria 18 km por dia. E eu não tô conseguindo correr 5. Que humilhação. E eu persisti, entende? E o que fez eu continuar era o meu objetivo. O objetivo estava muito estabelecido. Eu não coloquei uma data para essa minha maratona. Eu queria fazer agora em setembro. Dificilmente vou conseguir fazer em setembro, porque eu realmente fiquei muito tempo parada por causa do joelho. Mas eu vou fazer.
eu vou fazer, entende? E é isso que me motiva a acordar todos os dias, o horário que eu acordo pra poder correr. É isso que me motiva a treinar a musculação quando eu tô super de saco cheio, porque eu tenho um objetivo estabelecido. E aí eu te pergunto, qual é o teu objetivo? Por que que você quer mudar o seu corpo? Por que que você quer tratar o seu intestino? Por que que você quer ganhar mais massa muscular? Talvez a parte estética, ela não seja o fim, entende? Talvez a parte funcional, igual um tratamento intestinal, não seja o fim. Não seja aquilo em específico, mas um meio para um outro objetivo. Uma pessoa que sofre com diarreia, eu já tenho de pacientes que tinham 8, 10 diarreias por dia. Como que essa pessoa corre uma maratona, por exemplo? Cara, não corre, não consegue, entende? Então talvez o que você está fazendo ali, né, isso seja só um meio para um outro objetivo. Talvez você queira tratar o seu intestino porque você quer fazer uma viagem pro deserto e, cara, não tem banheiro no deserto, sabe? Se você sofre com diarreia, por exemplo, você precisa tratar o seu intestino para conseguir viver essa experiência sem ficar incomodado ali com uma crise diarreica. Tá fazendo sentido pra vocês? Até aqui a gente tá só começando. Só se passaram 17 minutos dessa live. Fala pra mim se tá fazendo sentido. A Lu falou aqui que quando dá essa pausa, voltar é muito difícil. Que bom, Lu, que tá fazendo sentido pra você. Exatamente. Quando a gente tem essas pausas, é muito difícil. Por quê? Porque isso quebra uma linha. E aí, se a gente for parar pra falar... Eu até quero, mais pra frente, trazer o Enzo aqui, meu sócio. Ele é neurocientista. E quando a gente tem esses assuntos mais mentais, é muito legal trazer o conhecimento técnico dele, né? Mas quando a gente tem essas pausas mentais, imagina que a gente tá seguindo numa continuidade. E aí você quebra, você dá esse break. Dependendo do que aconteceu, vem a sensação de incapacidade, vem a sensação de fraqueza. Muitas vezes a gente tem alguns diálogos internos também de que as coisas, elas estão acontecendo não necessariamente porque a gente falhou, mas por um fator externo. E eu acho que entender, compreender isso também é um ponto importante para que você consiga ter conversas francas com você mesmo. Lembra que eu falei lá no começo? Cara, muitas vezes a gente para de fazer as coisas, acaba não tendo constância, porque a gente não... A nossa própria voz, pra gente mesmo, não tem potência, sabe? Você não tem credibilidade com você. Você já se comprometeu a fazer tantas coisas e no fim das contas não fez porque, sabe, pouco importa. Amanhã cedo eu vou acordar às 6 horas da manhã. E aí você usa 15 vezes o soneca. Qual é a credibilidade que você tem com você mesmo se você não consegue nem levantar na hora que você se comprometeu, sabe? É isso. Então eu acho que nessas situações do break é importante a gente entender. Eu parei porque eu quis parar, porque eu falhei. Ou eu parei porque existe uma condição externa. E aí, quando existe uma condição externa, a gente tem que ser compreensivo também, sabe? Eu sou muito dura comigo. Com os meus pacientes também. Se tiver algum paciente meu aqui, inclusive, vocês podem falar. Mas é isso. Quando a gente tem que ser duro, a gente tem que ser duro. Mas quando a gente tem que entender que, às vezes, a gente precisa ser mais flexível, aí tem que ser flexível também. Tem que compreender e acolher, né? No meu caso, eu precisei ser muito compreensiva comigo. E falar, cara, beleza. Tive ali o meu momento de negligência, né? Porque eu poderia ter aquecido direito, talvez isso não tivesse acontecido. E aí fiquei matutando aquilo muito tempo. Mas no fim das contas, foi inevitável, né? Foi um enfraquecimento que aconteceu. Então, foi um processo que eu tive que trabalhar a compreensão. Mas vamos lá, tem mais alguns tópicos que eu quero trazer aqui pra vocês, que é o seguinte. Então, o primeiro ponto que eu falei é a gente entender o nosso objetivo. Então, ter muito claro pelo que a gente vai buscar. Porque esses objetivos, e aí eu acho que é até interessante a gente, é o que eu sempre falo, né? Que a gente aprende dentro do processo de emagrecimento, dentro do tratamento intestinal, não se concentra só nesse objetivo, porque as habilidades, elas são nossas. Então, se eu sou constante, eu tendo a ser constante nas coisas que eu faço. Se eu sou inconstante, eu tendo a ser inconstante nas coisas que eu tô fazendo. Se eu tenho disciplina, eu tenho disciplina. Se eu sou organizada, eu sou organizada. E se eu não sou, geralmente isso é uma característica da pessoa. É muito difícil você pegar uma pessoa que é muito organizada pra preparar as comidas dela, pra fazer as coisas direitinho e o trabalho dela ser um caos, entende? Geralmente a pessoa que é organizada, ela é organizada. Minha avó, por exemplo. Minha avó é uma pessoa extremamente organizada. E aí ela é organizada com tudo. Então, acho que isso é uma característica. Então, se você começa a ser constante dentro, por exemplo,
exemplo, do processo de emagrecimento dentro do tratamento intestinal e você desenvolve a habilidade de ser constante, a tendência é que isso se expanda, acabe invadindo outras áreas da sua vida. Então imagina que você tem ali uma meta de faturar R$ 1 milhão. Cara, você estabeleceu um objetivo. E aí tem, se você for, sei lá, um vendedor, tem mês que vai ser incrível, tem mês que vai ser uma droga. E você vai precisar continuar, entendeu? Porque se você parar, você não vai chegar no teu objetivo. Se você continuar, pode ser que demore, pode ser que seja rápido, pode ser que não. Mas você provavelmente vai chegar lá, entende? Porque ninguém vence uma pessoa constante. O constante, ele vence pelo cansaço, entende? Ele tá há tanto tempo fazendo aquela mesma coisa que ele continua, que chega um momento que ele atinge aquele objetivo de tanto que ele faz. Obviamente, né, com inteligência, mas de tanto que ele persiste naquilo, ele acaba conseguindo. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Você tem um objetivo, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos e nessas questões mais voltadas pro corpo, pra saúde. Se você tem um objetivo estabelecido, a chance de você ser constante porque você vai querer buscar aquilo é muito maior do que se você tiver ali, né? Ai, tô buscando qualidade de vida, quero ser mais saudável. Quando o paciente chega pra mim e fala, por que você quer fechar consultoria com a gente? Qual que é o teu objetivo? Eu quero ser mais saudável. Quando sou eu que tô atendendo, eu chego e falo, olha, isso aí não vai funcionar direito. Você precisa de uma coisa ali, sabe? E os meus pacientes, quantos pacientes meus começaram com o objetivo de tratar o intestino e hoje estão correndo maratonas? Por quê? Porque eu gosto de alimentar isso, sabe? Tá, beleza, chegamos, qual que é a próxima meta? Vambora. Porque a gente tem que continuar buscando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender o quanto isso importa pra você. Entende? Porque aqui a gente tava falando, por exemplo, vamos pegar o exemplo do emagrecimento, porque ele acaba sendo mais palpável. A pessoa que quer emagrecer, ela tem lá, beleza, eu quero emagrecer porque eu quero usar biquíni, porque eu vou pra Ibiza e eu quero tá magra. Beleza, você tem um objetivo. Quanto que é a viagem? Vamos organizar isso? Tá bom. Aí você olha profundamente pra isso, isso não é profundamente importante pra aquela pessoa, entende? Os motivos pelo qual ela quer emagrecer muitas vezes não estão nem claros pra ela. Alguém falou pra ela que ela precisava emagrecer, mas ela acredita que ela precisa? Porque se ela não acreditar, pouco importa, entende? Então você precisa entender por que aquele objetivo é importante pra você. Porque, gente, de novo, vou usar o meu exemplo. Eu não vou acordar 5 horas da manhã, 5:30 da manhã pra correr no frio, igual eu fui hoje, pra simplesmente fazer uma coisa que não faz sentido pra mim, entende? Que não importa pra mim. Mas por que você quer fazer uma meia maratona? Eu tenho os meus motivos, entende? E eles estão claros e eles importam pra mim. Da mesma forma que a gente persegue uma meta financeira e muitas vezes a gente estabelece uma meta que pra algumas pessoas não faz sentido. Fala, tá, mas você quer 10 milhões de reais, pra quê? Isso realmente importa pra você? Ou foi alguém que colocou na tua cabeça que aquilo era relevante, entende? Então você precisa entender o quanto aquilo é importante pra você. O quanto é relevante dentro da tua concepção, entende? Pra você poder buscar, porque nos dias difíceis, o que acaba fazendo com que a gente se mantenha dentro daquilo que a gente estabeleceu é o quanto aquilo importa pra gente. É ter o objetivo claro e o quanto aquilo importa pra você. Porque senão, por que você tá fazendo aquilo? Você é besta? Não, entendeu? Você tá fazendo aquilo porque aquilo realmente importa. Então, acho que esse é um ponto também que faz com que a gente consiga ser constante. Quando as coisas estiverem difíceis, é essa clareza sobre o objetivo e sobre o quanto aquilo é importante que vai te dar ânimo, sabe? Respira e continua, respira e continua. E aí você segue fazendo aquilo que você tá fazendo porque aquilo ali fica latente, sabe? É o que te fortalece, é o que te segura. Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Reage aqui pra eu poder saber que a gente tá seguindo bem. Que vocês estão muito quietinhos. Quando vocês ficam quietos, parece que eu tô falando sozinha. Então, manda aqui pra eu saber que tá legal. O pessoal tá reagindo aqui. É isso. E aí tem um outro ponto, e esse eu deixei pra ser realmente o coração da live, porque eu vejo que, pelo que eu conversei até no direct com as pessoas que responderam a sequência que eu fiz nessa semana, eu vi que essa foi a maior dificuldade. A maior dificuldade. Então,
Então se prepara. Quando a gente fala sobre constância, além de saber o objetivo, o motivo pelo qual essas coisas são importantes pra você, você precisa estar muito familiarizado com as suas melhores desculpas. Muito familiarizado. Sabe por quê? Porque, assim, tem gente que não é boa em negociar as coisas, né, pra comprar. Mas pra negociar, pra gente não fazer as coisas, a gente é excelente. Excelente. Então, você tem lá teu objetivo, você sabe por que aquilo importa pra você. E você vira o rei da negociação, porque você não para de arrumar desculpa pra não fazer o que você deveria fazer. E aí você tá sempre assim, e assim, tô falando isso aqui pra vocês porque eu vivo isso. Eu também sou boa em negociar, eu também sou boa em arrumar desculpa. E é por isso que eu mapeio todas as minhas melhores desculpas. Todas, todas. Eu tô sempre ali, ó. Sabe aquela coisa de que o inimigo, ele tem que sentar à mesa junto com você pra você poder, né, tá ali perto dele? É isso. Você tem que estar familiarizado com as suas melhores desculpas. Então, assim, eu sei quais são as minhas desculpas pra não ir treinar de manhã. Ah lá, a Karen aqui. É isso. Gente, você tem que estar familiarizado com as suas melhores desculpas. Porque quando elas aparecerem, você tem uma resposta melhor, entendeu? Pra quebrar elas. Foi assim que veio o Ceifando Desculpas. Porque a gente tem que ceifar todas as nossas melhores desculpas. Se você tiver 1000 desculpas, você tem que ter 1001 respostas pra acabar com essas desculpas. Porque é isso, vai estar frio, você vai estar cansado. Quantas vezes eu não fui dormir tarde na noite anterior, aí fui dormir super tarde, aí no dia seguinte eu falava assim... Nossa, eu poderia ter 50 minutos a mais de sono. 50 minutos a mais de sono faria diferença pra mim. Meu Deus, faria muita diferença no meu dia. Só que correr de manhã faz muito mais diferença do que 50 minutos de sono, entende? Pior é quem deixa de treinar pra dormir mais, e aí fica colocando 50 sonecas. Aí você não dorme, também não foi treinar, já fica atrasado e já fica tudo um caos, entendeu? Horroroso isso. Então, assim, você tem que estar familiarizado. A desculpa é essa? Como é que você quebra essa desculpa, entendeu? O que você faz pra acabar com essa desculpa? Porque a desculpa sempre vai existir. Sempre, sempre. Você sempre vai arrumar 1000 desculpas pra não fazer as coisas. Porque na dieta, tratamento intestinal, o paciente tá lá, tá fazendo uma dieta super restritiva, a gente tá restringindo... sei lá, uma dieta baixa em estamina, tá aquela coisa bizarra da dieta... E assim, se o paciente não faz, cara, tem gente que fica todo vermelho, se coçando, tem muito processo alérgico, é uma coisa muito doida. Não é só quedinha de cabelo, unha fraca, não, tem coisa que é cabeluda. E a pessoa tá lá toda cagada, toda errada, toda ferrada na vida, e ela tá arrumando desculpa pra não fazer a dieta. E é claro que a dieta é um saco de fazer. Quem faz dieta, a Mari Brancati mesmo, que vocês já estão cansados de ver ela aqui. Cara, a dieta dela era muito difícil. E é óbvio que a gente tem todas as desculpas pra não seguir uma dieta dessa. Porque é aniversário do meu filho. Como que eu não vou comer bolo no aniversário do meu filho? Não, mas hoje é meu aniversário de casamento. Como que eu não vou sair pra jantar com meu marido e comer as coisas no meu aniversário de casamento? Mas é festa junina. Nossa senhora, só tem uma vez por ano. Aí a pessoa passa o mês de junho inteiro comendo um monte de coisa, sabe? E aí você vai arrumando desculpa. Não vou treinar hoje porque eu fui dormir tarde ontem. Não vou, não vou treinar hoje porque eu tô atrasado, tenho coisa pra fazer. E aí você vai indo, entendeu? E aí quando você vê, você não faz nada. E aí você desiste porque você já não tá conseguindo fazer. E aí você se comprometeu a fazer uma coisa e já não tá rolando. Então, assim... Tem que estar familiarizado, tem que servir um banquete pra essas desculpas. E matando uma por uma, batendo em uma por uma, sabe? Isso é muito importante, porque em algum momento a desculpa ela vai vencer, gente. Eu não tô aqui pra falar que a gente é imbatível, sabe? Que sempre vai dar tudo certo, que sempre a gente vai conseguir... ceifar todas as desculpas e que tudo vai ser incrível. Não tô aqui pra falar isso. A vida real é diferente. Tem dia que a gente tá destruído e que a gente vai fazer um treino meia boca mesmo. Tem dia que a gente vai fazer a dieta do jeito que dá. Tem dia que a gente não vai. E ok. Mas assim, a constância, ela vem de você persistir apesar disso, né? A frase que eu sempre falo pra vocês: um campeão vence apesar das dificuldades, não pela ausência delas.
É sobre você continuar fazendo apesar das dificuldades, entende? Agora, se você tá ceifando as desculpas na maior parte do tempo, então você tá vencendo. Você tá avançando, entende? Você tá seguindo em frente apesar de todas as desculpas que você arrumou. Então, acho que esse é um dos pontos, assim, mais importantes. Porque é muito fácil chegar pra você e falar, tenha constância, siga fazendo e pronto. Não, você precisa entender essas nuances para que a partir disso, né, a partir desse entendimento, dessa compreensão, você realmente consiga mapear as desculpas, entender os seus objetivos, saber os seus porquês, por que aquilo importa pra poder realmente seguir em frente. Tá fazendo sentido até aqui? Podemos continuar, que eu ainda tenho coisa pra falar. E pra quem tá aqui comigo, eu separei uma dinâmica, um exercício pra vocês fazerem, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer com os meus pacientes. E é algo, inclusive, que estará dentro do IJA, o meu programa de restauração intestinal, que será lançado no dia 18/9. E toda essa parte comportamental que vocês estão me vendo falar aqui, muito assim, pouquinho, vai ser muito aprofundada dentro do IJA. Porque é o que eu falo, não existe... anota isso que eu vou falar. Não existe tratamento intestinal sem mudança comportamental. Não existe. Porque você depende do seu comportamento para conseguir seguir a dieta. E se você não é capaz de seguir a dieta, você não vai conseguir colher os resultados dela. Então, eu vejo muitos cursos, muitos programas de tratamento intestinal por aqui que são legais, de fato. Mas sem essa parte comportamental, é o que eu falo, a dieta é só uma folha de papel, né? Então, acho que é super importante a gente conseguir realmente ajustar essas questões comportamentais para que você aplique a dieta e tenha resultado. Então, tô muito animada para essa primeira turma que virá. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ó, pra galera que está entrando agora. Aí, vocês tá entendendo? Tá todo mundo compreendendo? Então, vamos. Vamos seguindo. Então, depois de estabelecer o teu objetivo, entender o porquê aquilo é importante para você, estar familiarizado com as tuas melhores desculpas, a gente precisa olhar pro ambiente. Então, o quanto o teu ambiente, ele está afetando não só a constância, mas todas as coisas que envolvem por exemplo, seguir uma dieta, né? Então, eu gosto sempre de pegar outros exemplos que vão além, né, do que eu tô falando aqui, do tratamento intestinal, de um processo de emagrecimento, para que vocês entendam a importância disso na vida, não em um único aspecto, sabe? Eu acho que a gente seria simplista demais a gente falar só sobre esse tema. Então, vou pegar aqui um exemplo pra você. Imagina que você tá querendo, sei lá, você tá querendo ganhar mais dinheiro, você tá querendo ser promovido no teu trabalho. Se você quer isso, você precisa criar um ambiente que seja favorável para isso. Você precisa se munir de ferramentas que vão fazer com que você consiga atingir esse objetivo. Então, você precisa estudar mais, você precisa se qualificar, você vai precisar fazer um trabalho, muitas vezes, ainda melhor do que você já faz. Porque se você tá fazendo um trabalho meia boca, também nem adianta, você tá sendo incoerente, sabe? Mas se você já faz um bom trabalho, então coloca mais energia, faz mais disso, entende? E para você conseguir, aprofundando mais, para você conseguir estudar, você precisa ter ali um momento para você estudar. Você precisa parar, se concentrar, para se capacitar, para conseguir ser promovido, né? As coisas funcionam assim numa escala. E se você não tem esse ambiente, se você não consegue estudar, se você tá se distraindo, tá fazendo outras coisas, como que você espera que você seja promovido no trabalho? Me conta, você acha que vai ser uma mágica? Entendeu? Não vai, cara, não vai. Então, você precisa criar meios para fazer com que o que você está buscando seja possível. Porque senão você está sendo incoerente. Incoerente. E não tem nada mais feio do que uma pessoa incoerente, que fala que quer uma coisa e tá fazendo outra, entendeu? É feio. Então, eu quero tratar o meu intestino, então você precisa ser coerente com o objetivo que você estabeleceu. Precisa dessa coerência. Como que você quer fazer um tratamento intestinal, fazer uma dieta que é muitas vezes difícil de seguir, né? Você quer emagrecer e você quer fazer coisas cara, e aí você tá lá e não cuida do ambiente, você acorda atrasado, você dorme tarde, você consome bebida alcoólica, você está criando um ambiente desfavorável para esse processo, entende? E aí a constância, ela é só cereja do bolo. Sabe, o que eu faço aqui na minha casa, ainda pegando esse exemplo da corrida, eu me sentiria muito ridícula, se todas as noites eu separasse a minha roupa do dia seguinte e eu não levantasse pra treinar com a roupa separada na sala. Gente, é muito ridículo, sabe?
Então, assim, o que eu sinto em relação a mim é isso. Eu separo a minha roupa na noite anterior. E aí eu deixo a roupa lá, a hora que eu deixo o celular perto da roupa pra eu também ter esse processo de levantar da cama. E é até lá desligar o celular. E, cara, a roupa tá do lado do celular. Eu não vou me trocar. Aí eu me troquei, aí eu tô com a roupa, eu vou dormir de novo, eu não vou correr. Nossa, eu me sentiria muito ridícula, entende? Então acho que é você ir criando esse ambiente. Sabe, quantas vezes as pessoas não levam, até leva lá o lanche pra comer à tarde no trabalho, e aí tá todo mundo comendo bolo e seu lanche tá lá. Foi passear lá no seu escritório e você não teve a capacidade de comer ele. Pô, é feio isso, sabe? É incoerente, de novo, é incoerente. E eu acho importante a gente olhar com sinceridade pra essas coisas. Realmente, assim, encarar o negócio de frente e falar, eu estou sendo ridículo, né? Eu estou sendo ridículo. E, de novo, nem sempre a gente vai criar todo esse ambiente e as coisas vão funcionar, entendeu? Nem sempre. Já aconteceu de eu separar minha roupa, acordar mal no dia seguinte, doente, e falar, porra, não vou. Ah, minha roupa tá lá, sou ridícula, sou mesmo, tô com febre de 38 graus, não vou. E tá tudo bem, entendeu? Então, ou então, sei lá, se o Babington tá em casa, eu tenho muito mais dificuldade pra levantar da cama quando ele continua dormindo, confesso. Então, como ele levanta cedo, eu já levanto também. Mas você entende? O ambiente, ele tem que ser favorável. E se a gente falhar, eventualmente, está tudo bem falhar eventualmente, entende? Porque o contexto, ele salva a gente. Se eu estabeleci que eu ia acordar pra correr 7 vezes na semana, eu falei uma, eu ainda consegui fazer 6. Então eu tô sendo muito mais coerente com o meu objetivo do que incoerente, entende? Então tá tudo bem falhar. O que você não pode é falhar o tempo inteiro, pô. Você tem que, né, ser coerente, enfim. E aí, tá fazendo sentido? Conta aqui pra mim, gente. Qual que é a dificuldade que vocês têm com a constância, né? Eu coloquei lá na sequência de stories que eu fiz sobre 3 tipos diferentes de inconstância. Um deles é a pessoa que tem dificuldade de dar continuidade, então ela começa, faz por um longo período de tempo. E aí depois ela chega e depois ela para, porque ela não consegue manter por um período maior ainda de tempo. Tem aquelas pessoas que elas são inconstantes no dia a dia, então ela começa, vou pegar o exemplo da dieta, ela faz a dieta um dia, aí ela abre tanta exceção que é como se ela não estivesse fazendo dieta. E tem aquelas pessoas que fazem dieta, começa na segunda-feira, para na quarta, e aí depois ela não faz mais nada, porque pra ela não dá, sabe? Então é importante entender aonde está a sua dificuldade também. Eu falo que o primeiro passo pra gente conseguir tratar um problema, resolver um problema, é a gente entender o que tá gerando aquele problema. Então, se a sua dificuldade é em manter aquilo por um período maior de tempo, então talvez você tenha que fracionar mais as suas metas e a cada vez que você atinge a meta, igual o Dilma Rousseff, né? Você atinge uma meta e você dobra a meta. Então, você atinge uma meta e aí você estabelece uma outra meta. E essa meta, ela tem que continuar sendo latente, ela tem que continuar sendo importante, para que você continue fazendo, né, as coisas. Se o problema é que você sai mais da dieta do que se mantém dentro dela, então, possivelmente, o problema tá no que você faz dentro daquela dieta. Talvez você não goste de comer aquelas coisas. Talvez você cozinhe mal e a comida fica ruim. Talvez você tenha muita oferta e tenha dificuldade pra seguir porque você não sabe ter autocontrole, você não desenvolveu o autocontrole. E aí a gente já vai pra um outro aspecto disso, entende? Então, o problema tá no autocontrole, então a gente tem que ter ferramentas para trabalhar o teu autocontrole dentro dessa situação. O problema é que eu começo e desisto. Talvez o objetivo não esteja tão latente e aí não tem sentido para continuar, entende? Então é importante entender o que tá relacionado ali ao processo, né, de ter constância. Porque é isso, a constância é você continuar fazendo, entende? Só que você precisa ver sentido, você precisa entender o objetivo. Teve um rapaz aqui, acho que ele deve chamar Fábio. Manda aí teu nome, Fábio. Ele falando aqui, relacionamento acaba atrapalhando. Quando o parceiro não está no mesmo foco, falta eu ter mais autocontrole. Esse ponto é importantíssimo, principalmente pra quem namora, pra quem é casado, porque, de fato, né, a pessoa ali do lado, se ela não te ajuda ou se ela não é compreensiva com os seus nãos, a gente entra num campo de não querer desagradar a pessoa, né, não querer ser chato, ser desagradável. Eu sempre ouço isso dos pacientes. Poxa, mas eu não quero ser o chato do trabalho, tá todo mundo lá escolher um lugar pra ir comer, e eu não quero ser chato, não quero desagradar e tal.
Só que é isso, gente. A gente é adulto, a gente acaba tendo que se posicionar. E eu acredito muito também que na conversa as coisas, né, quando você ama a pessoa, quando você vê sentido naquilo, a conversa, ela resolve muitas coisas. Então, muitas vezes, a pessoa vê você fazendo aquilo e ela também não compreende por que aquilo é importante pra você. Então, será que não é interessante você chegar pro teu parceiro, pra tua parceira e falar: olha, fulano, eu tô fazendo isso aqui porque isso é importante pra mim. Eu tô tentando tratar o meu intestino porque eu tô sofrendo com constipação, ou então eu tô sofrendo com diarreia. Olha também que tá a minha barriga de distensão abdominal, sabe? Eu não aguento mais, eu tô cansado. Isso é muito importante pra mim. Será que eu não posso contar com a sua ajuda? Você pode me ajudar? Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu queria muito poder contar com você. Será que a gente pode? Será que você pode, sabe, contribuir pro meu processo? Porque eu vou ficar bem com isso. E se eu estiver bem, eu vou conseguir ser uma pessoa melhor pra estar do seu lado. Então, quando a pessoa, obviamente, né? Quando a pessoa vale a pena, você chega e fala isso pra ela. Então, você chega, você tem essa conversa, você explica. E muitas vezes a pessoa, ela acaba sendo compreensiva, sabe? Eu atendo casais que os dois estão ali vivendo o processo e é muito legal quando a pessoa entende o porquê você tá fazendo isso, sabe? E aí tem esse apoio e tal. E muitas vezes a pessoa não necessariamente tem que fazer aquilo com você, mas só de compreender, talvez ela pare de ficar te oferecendo coisas, sabe? Ela pode continuar comendo pra ela. E eu acho que a gente tem que ser adulto, entendeu? Pô, deixa a pessoa comer as coisas dela em paz lá. Ai, quer comer salgadinho, quer tomar refrigerante, quer comer lanche, que coma, entendeu? Mas beleza, ó, a gente vai no restaurante, mas eu vou pedir a minha salada. Entendeu? Ou eu acompanho você, eu vou tomar uma água. E aí é meio chato isso, eu sei que é meio chato. Eu sei disso. É ruim quando você tá comendo e outra pessoa não tá. Mas tenta adaptar, sabe? Fala, olha, ou escolhe aquele momento com aquela pessoa, pensa junto com ela. Fala, olha, eu tô aqui fazendo a dieta, então eu vou seguir a dieta até sábado à noite. E aí no sábado à noite a gente sai pra comer uma coisa juntos. Vamos pensar num restaurante juntos? Vamos escolher um lugar legal pra gente ir? Ou então vamos cozinhar uma coisa? O que você tá afim de comer? O que eu tô afim de comer? Sabe? Eu acho que o diálogo, ele também é importante. E se você é casado e você tem um relacionamento, se você não ajusta isso, gente, é quase impossível ter consenso. Porque aí a pessoa, ela vai, sabe? Ela vai insistir, e aí você vai se cansar, e vocês vão brigar, e aí você vai achar que a culpa é da dieta que você tá fazendo. Entende? Quando na verdade muitas vezes falta diálogo, falta você alinhar isso ali com a pessoa. Então eu acho que esse é um ponto bem pertinente. E eu, Catarina, eu sempre oriento os meus pacientes a conversar, a explicar. Aí, assim, eu acho que essa explicação tem um limite também, porque você explica isso pro teu marido, pro teu namorado, pra tua esposa, pro teu, pra tua namorada, enfim, pro teu parceiro. Agora, pra terceiros, aí, pelo amor de Deus, né? Aí vamos com calma também, porque eu acho que as pessoas, elas extrapolam um pouco ali. Então, nossa, você foi lá na casa da tua avó e aí a tua avó, você falou pra vó, tô aqui de dieta e tal. Aí você não come, a pessoa ficou ofendida, aí eu acho que ela tem que se tratar também, né? Então, eu acho que tem situações e situações. Tem inclusive uma paciente minha que ela foi na casa do CEO da empresa dela e ela levou a marmita dela. Levou a marmita. Eu falei pra ela, meu Deus, não precisa disso também, sabe? Mas do porquê que isso acontece? Porque ela decidiu se posicionar, entende? Olha, a minha vida é assim, eu como desse jeito, se eu não comer desse jeito eu fico mal. Então isso aqui é importante pra mim e se você quiser a explicação é essa, se você não quiser eu sinto muito. E é isso, ponto, entendeu? Ponto. Tem que ficar dando muita satisfação também pras outras, pra marido precisa dar sim, esposa também. Agora pro resto, não, calma aí, entendeu? Então acho que esses são os principais pontos aí que a gente precisava considerar, né, pra falar de constância. E aí tem, né, como eu falei, o exercício que eu queria propor pra vocês, pra você que tá aqui, você que tem um objetivo, conta aqui pra mim, qual que é o objetivo que você tem? O que você tá buscando? Hoje você tá buscando hipertrofia, você tá buscando emagrecimento, você tá buscando um tratamento intestinal, você sofre com algum problema digestivo? Conta aqui pra mim, qual que é o teu objetivo? E aí a gente pode até pensar, né, em como que a gente estabelece ações específicas para que você continue sendo constante. Conta aqui pra mim nos comentários. A ideia agora do exercício é justamente isso, você conseguir entender qual é o objetivo, o que você está buscando. Tá? Então, o que eu quero, né? E por que eu quero isso? Então, elencar, pega uma folha de papel, uma caneta e anota. Eu quero atingir XPTO. E aí você anota.
Isso faz sentido pra você? Isso é latente pra você? É importante entender isso, entende? E aí você elenca, pelo menos, assim, ó, uns 5 motivos pelo qual isso é importante. Você precisa conseguir fazer isso. Porque se você não sabe nem porque o objetivo é importante, como você imagina que você vai conseguir seguir fazendo, né, tendo as ações coerentes com esse objetivo por um período longo de tempo? Então isso é o básico. Se você não tá conseguindo fazer isso ainda, esse é o ponto que você vai ter que gastar tempo, entendeu? Estabelecendo o objetivo, entendendo por que ele é importante pra você. Beleza, feito isso, pra galera que tá chegando agora, eu tô passando um exercício pra vocês, que é o seguinte. Você vai pegar uma folha de papel, uma caneta, e você vai anotar qual é o seu objetivo. Não precisa anotar tempo, não precisa anotar nada disso. É só pra anotar qual é o seu objetivo. E aí você vai listar 5 razões do porquê esse objetivo é importante pra você. Então você lista lá 5 razões do porquê que esse objetivo é importante. E aí, gente, como eu falei, né, no começo da live, não adianta falar, porque eu quero ser mais saudável e tal. Não, isso precisa ser latente, sabe? Isso precisa pegar em você, assim, no coração. Porque senão as coisas ficam meio soltas. Depois, você vai fazer uma lista com as suas melhores desculpas para não fazer determinada ação. Então, imagina o seguinte. Meu objetivo é tratar o meu intestino. Eu tô sofrendo com constipação. Por que isso é importante pra mim? Porque eu não tô absorvendo nutrientes, né? Não tô conseguindo absorver nutrientes. Meus exames estão horrorosos, estão desastrosos. E por causa disso eu tô tendo muitas deficiências, né, nutricionais. Ah, esse negócio aqui, que é isso? Tô tendo muitas deficiências nutricionais. Dessas deficiências nutricionais que eu estou tendo, eu tô tendo perda de memória, eu tô ficando muito cansada. Desse cansaço, eu não tô tendo energia pra brincar com os meus filhos, eu não tô tendo energia pra ficar com meu marido, pra poder curtir com meu marido. Eu tô sempre estressada, eu sou improdutiva, eu não tô conseguindo ter um bom desempenho no trabalho. Vocês percebem como essas coisas são latentes? Entende? Um relacionamento muitas vezes acaba porque você não consegue ter relações ali com teu parceiro, você se desconecta dele. E quando você para pra perceber, você tá tão desconectado que aquela pessoa se torna um estranho. E aí, isso tá acontecendo porque a tua libido tá baixa, e aí a tua libido baixa faz com que você fique mais cansada, e o teu intestino travado afeta a tua libido, e aí você tá mais cansada, e com essa libido mais baixa, o negócio virando uma bola de neve. Então, existem razões latentes pra você querer tratar o seu intestino. Beleza, entendi isso. O que eu preciso fazer pra tratar o meu intestino? Eu preciso procurar uma nutri, eu preciso seguir a dieta, eu preciso abrir menos exceções, eu preciso treinar, eu preciso beber mais água. Então, você sabe quais são as ações que você precisa executar pra conseguir fazer isso. Aí, de novo, se o que você está fazendo para chegar nesse objetivo é um inferno pra você, então dificilmente você vai conseguir manter aquilo, né? Isso é uma coisa que precisa ser avaliada. Só que se aquele é o único caminho, então você precisa ressignificar a sua relação com a dieta, por exemplo. Você precisa aprender a escolher melhor as coisas com as quais você vai escolher pra abrir ali as suas exceções. Porque às vezes você fala, mas eu não quero, não consigo abrir mão de tal coisa. E você nem gosta de direito de tal coisa, sabe? Nem, eu adoro coxinha, mas eu também gosto de brigadeiro, mas eu também gosto de pizza. Cara, escolhe, entendeu? Escolhe. E aí você vai começando a filtrar aquilo que você vai comer fora da dieta. E o tratamento vai fluindo. Entende? É uma série de coisas. Então, quando você entende essas ações, você anota aí qual é o objetivo, por que aquilo é importante, o conjunto de ações, você vai listar as suas melhores desculpas. O que você geralmente negocia, né? Então, poxa, eu fico negociando comigo, além, né, das exceções, eu fico negociando o horário que eu vou treinar. Então, como que eu posso resolver isso? Qual é o horário que eu não vou, que eu sei que eu não vou falhar? Deixando a roupa da academia no carro, e aí eu vou direto do trabalho, nem passo em casa? De noite, pra mim, funciona muito bem assim. Se eu preciso treinar à noite, mas se eu deixar a roupa no carro e ir direto pra academia do que voltar em casa, ver o Baba, então muitas vezes aqui, ele já tá de banho tomado, e aí eu vou ter preguiça de sair, entendeu? Agora, se eu já fui direto, aí eu já vou direto e volto, e pra mim tá ótimo. Como eu falei, quando eu tenho que treinar de manhã, eu deixo a roupa separada, porque eu me sinto muito ridícula de deixar a roupa separada do lado do celular, despertando, com a roupa lá e eu voltar a dormir, sabe? Então,
quais são as suas melhores desculpas? E como que você, para cada desculpa que você estabelece, como que você consegue estabelecer 3 formas de ceifar essa desculpa, 3 respostas para quebrar essa desculpa, 3 ações que vão destruir essas desculpas que você estabeleceu. E por fim, de novo, a gente vai trabalhando os ajustes no ambiente, né? Então, como que eu posso melhorar o meu ambiente para que seguir todas essas coisas se torne mais fácil, né? Então, eu quero que você faça essas listas aí, porque eu tenho certeza que isso já vai te trazer muito mais clareza em relação ao que você está buscando e ao que você precisa fazer para continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer para chegar no teu objetivo. E aí, de novo, gente, eu acho que essa perseguição, né, de objetivos, a gente tá sempre ali buscando coisas, atingindo coisas, nos coloca em movimento. E a vida é movimento, a gente tá aqui pra se mexer mesmo, a gente tá aqui pra atingir resultados, a gente tá aqui pra ir atrás de coisas, sabe? Então eu acho super relevante, assim, a gente continuar sempre tendo o que buscar e a gente ter o nosso porquê, né? Muitas vezes você pega um pai de família e ele sai pra trabalhar, ele aguenta humilhações no trabalho dele, ele atura um chefe que é um porre, um pé no saco, porque ele tem um porquê, entende? Ele tem os filhos dele, ele tem a esposa dele. Muitas vezes a gente acaba fazendo, né, aceitando condições no nosso trabalho que a gente não gostaria de aceitar porque a gente tem um porquê. Então eu acho muito importante isso. Você que tá querendo tratar seu intestino, talvez você não tenha filhos, mas você quer engravidar um dia, entende? E aí, por que você não vai cuidar, sabe, do seu intestino? Você vai colonizar o intestino do seu bebê. Por que você não vai cuidar, sabe? Tenha o seu porquê. Saiba pelo que você está buscando, as coisas que você está buscando. Você que quer ter mais qualidade de vida, talvez você tenha uma vida, né, tido uma vida aí ferrada, sofrida. E aí hoje você não quer que seus filhos vivam isso. Então você tem o seu porquê. E aí eu acho que é super importante a gente envolver essas questões emocionais também com os nossos objetivos, para que isso fique muito mais latente e isso nos fortaleça na hora da dificuldade. Porque a dificuldade, ela sempre vai existir, sempre. E vocês nunca vão me ver aqui falando, ah, não, vai ser tudo fácil, vai ser tudo incrível. Não, vai ser ruim mesmo, vai ser difícil, vai dar trabalho, sabe? Mas a gente tá aqui pra superar essas dificuldades e seguir em frente naquilo que a gente tá, né, buscando de fato pra gente. Beleza? E aí, fez sentido pra vocês? Vocês gostaram? Queria até que, pra quem ainda não está no grupo dos avisos, na verdade esse grupo, ele né, eu quero que ele se torne um clubinho igual a gente tinha lá no antigo Telegram, onde eu podia mandar pensamentos pra vocês, coisas que eu estava vendo, coisas que muitas vezes eu não quero compartilhar aqui no Instagram. Então, depois dessa live, eu vou deixar lá nos stories o link pra vocês entrarem no nosso clube e pra gente poder ter mais discussões lá, né? Eu gosto de ter esses espaços pra ter assuntos mais profundos pra falar. A Raquel falando aqui faz todo sentido. Que bom, Raquel, que fez sentido pra você. Você já é muito disciplinada, então acho que isso foi só pra dar um gás ainda maior, né, numa pessoa que já faz tantas coisas. E esse espaço, né, que eu criei lá, eu tinha um muito parecido no Telegram. E era muito legal, assim, porque muitas vezes eu queria só enviar um pensamento, eu não queria aparecer igual eu apareço aqui às vezes. E é legal a gente ter esse espaço um pouco mais profundo, né? Um contato mais próximo. Então eu vou deixar o link do nosso clube nos stories pra quem tiver aqui e quiser acessar. Eu tô começando a movimentar ele agora. E aí a gente vai ter esse espaço lá. E eu vou lançar algumas ideias, né, dos próximos temas para as nossas próximas lives de quarta-feira ao meio-dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem participou da live, vou deixar essa live salva lá no perfil do Instagram. Pode mandar um foguinho lá pra eu saber que fez sentido pra você. E a gente vai se falando. Eu espero você na próxima quarta-feira. Um beijão.